Eu estou compartilhando com vocês aqui no meu canal do YouTube uma aula a respeito do Salmo de número 71, aonde Davi nos ensina a arte de envelhecer. Essa aula faz parte do meu curso de estudo bíblico. Aqui na Link Bio você pode ter acesso ao link onde tem todo o conteúdo programático do curso, inclusive um botão para você se matricular nesse curso que é inteiramente online, com material didático muito rico de aprofundamento bíblico, tá ok? Como esse assunto é muito importante, a arte de envelhecer, eu decidi compartilhar com vocês aqui no YouTube. Essa é a aula de número 266. Lá no nosso curso, a gente estuda os evangelhos, o livro de Atos, o livro de Apocalipse e os 150 salmos e vamos dando continuidade ao estudo de outros livros da Bíblia. Se interessar pelo nosso curso, tem um link aqui abaixo e seja abençoado com essa sabedoria de Davi. Compartilhe com outras pessoas que cuidam dos idosos, que têm idosos na sua família ou que já chegou nessa idade maravilhosa. Então, estude esse salmo e abençoe outras pessoas com esse entendimento, com essa sabedoria. O Salmo de número 71 foi escrito por Davi quando ele estava idoso, na sua velhice. Esse salmo traz um ensinamento extraordinário para as nossas vidas, a arte de envelhecer. Nesse salmo, como a gente vai ver aqui na nossa aula, Davi fala do seu passado, do seu presente e cria uma perspectiva de fé para o futuro. A gente percebe que esse salmo está associado ao Salmo 69, 70 e agora o 71, que são três salmos messiânicos. O Salmo 72, que é o último salmo do livro 2, é a nossa próxima aula, foi escrito por Salomão, seu filho. E no final do Salmo 72, Salomão registra: findam-se as orações de Davi, filho de Jessé. Então dá-se a entender que foi Salomão que catalogou esses 71 salmos de Davi, que compõem o livro 1 e o livro 2, o Salmo 1 ao Salmo 71, sendo o 72, como eu falei, de autoria de Salomão. Vamos aprender a arte de envelhecer com Deus? Salmo 71. A arte de envelhecer. Desses salmos, esses que eu estou falando, é o que nós vimos nas aulas anteriores, né? O Salmo 69, 70 e agora o 71, situados praticamente no final do livro 2 do Saltério, torna-se bastante óbvio que a luta pelo estabelecimento do rei messiânico e seu reino não está completamente acabada. Lembrando-se que Davi, ele é a figura veterotestamentária de Jesus, e o reino davídico é uma figura veterotestamentária do reino de Jesus Cristo. Uma situação que pode ser descrita em termos de já e ainda não prevalece. Sim, o Senhor estabeleceu o seu Messias em uma posição de domínio sobre as nações. É o que a gente tem visto aqui em todos os salmos que compõem o livro 2. São salmos que falam do reino, do rei, os salmos reais e a proclamação do reino a todas as nações. No entanto, o desafio à sua posição continua. Nós só vamos ter a plenitude da vitória no reino messiânico, que Cristo inaugurou há 2000 anos atrás e está invadindo toda a terra, e ele virá para reinar sobre todas as nações, quando todas as línguas o confessará, que somente ele é rei com letra maiúscula. Ele é o rei com letra maiúscula dos reis com letra minúscula. Outras descrições das humilhações registradas nestes três salmos de luta contínua, que conclui o livro 2, antecipam as agonias de Jesus registradas pelos escritores dos evangelhos no Novo Testamento. Por exemplo, observe que os versículos 10 e 11 do Salmo 71
foram mencionados ou registrados em Mateus 27, 43. Vamos ler aqui, ó. Pois falam contra mim os meus inimigos e os que me espreitam a alma, consultam reunidos, dizendo: Deus o desamparou, perseguiu e prendei-o, persegue-o e prende-o, pois não há quem o livre. Isso aqui, né, foi na época da Páscoa, da paixão de Cristo. Deus o desamparou. Olha lá ele na cruz. Deus o desamparou. Então, Jesus também, né, foi alvo de perseguição, batalha para o estabelecimento do reino, até a sua cruz, assim como Davi. E assim a nossa, enquanto estivermos nessa terra e não tivermos o período da grande manifestação do reino, o reino de justiça, paz e alegria, a nossa luta acontecerá até o último suspiro, a não ser que o Senhor, né, transforme os nossos corpos mortais e nós venhamos a participar do reino. Esse é o único salmo no livro 2 sem um título. O Salmo 71 é uma oração e testemunho de um homem idoso. Observe os versículos 9, 17 e 18. Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. 17 e 18. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade. Está vendo como ele recorda o passado e a fidelidade de Deus? E até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cães. Cães são os cabelos brancos. Até que eu tenha declarado à presente geração, observe que o nosso comissionamento, a nossa responsabilidade diante desta geração, né? Tem pessoas que ficam idosas e falam, não, agora acabou. Não, nesta geração, enquanto você tiver fôlego, você precisa estar proclamando, sendo um testemunho vivo, uma carta viva do que Deus foi no passado, do que Ele está sendo no presente e criar uma perspectiva, como a gente vai ver, de fé na graça, na bondade e na continuidade daquilo que a gente aprendeu a Deus. Até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Como que Davi anunciou às gerações vindouras a graça, o poder, a grandeza, a glória de Deus? Deixando os salmos, deixando um legado. Os seus ensinamentos, o seu comportamento, o seu exemplo, aquilo que você pregou, ministrou, isso é um legado eterno. Há uma brandura e serenidade neste salmo que é característico de uma vida longa vivida na dependência de Deus. Olha o versículo 5. Pois tu és a minha esperança. Olha que palavra doce que a gente vê em todos os salmos de Davi. Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em virtude de sua profunda piedade e espírito reto, esse salmo figura entre as produções mais bonitas do saltério. O que é praticamente digno de nota e quase singular no saltério é o belo quadro de alguém já avançado em idade que pode olhar para a sua vida passada com a convicção alegre de que cumpriu a sua obrigação com Deus ou em Deus, e que apesar das dificuldades da própria velhice, Deus tem estado com ele e o sustentado. Os problemas mais básicos da velhice, em todas as épocas e culturas, impõem-nos, a todos nós individualmente, a necessidade de, ao longo da vida, adquirir sabedoria para viver na terceira idade. Salomão disse assim: não se esqueça do seu Criador nos dias da tua juventude. Lembre-se dele antes que cheguem os problemas da velhice.
Leia lá Eclesiastes 12, de 1 a 7. Sendo de outra forma, que não a proposta por Salomão, como lidar com a fraqueza, as dificuldades e a solidão que se despejam sobre os idosos? Precisamos aprender com Davi a arte de envelhecer, conforme ele registra nesse Salmo 71. Davi também nos ensina que envelhece com sabedoria quem aprende a olhar para o passado, identificando a soberana providência do Senhor sobre a vida. Leia aí os versículos 5 a 13. Tanto que somos aqui, neste salmo, compelidos a enxergar a fidelidade do Senhor e, como Samuel, construirmos nosso próprio Ebenezer, que quer dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. 1 Samuel 7,12. Assim foi que Davi olhou a providência do passado e conferiu que desde a sua concepção no ventre de sua mãe, observe o versículo 6, em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tirastes, tu és motivo para os meus louvores constantemente. Passando pelo nascimento e juventude, o Senhor esteve com ele e não seria agora, na velhice, que o abandonaria. Olhar para o passado, para a soberana providência de Deus no passado como forma de encorajar e fortalecer o coração diante do sofrimento do presente, era uma prática comum entre os salmistas, especialmente Davi. Perceba que o futuro que Davi contempla com os olhos da fé na graça futura de Deus não é um futuro para si mesmo, mas para a salvação das novas gerações e a plena satisfação deles em Deus. Leia os versículos 14 a 21, a gente leu, né? Aqui o 17 e o 18. Ele conhecia que todas as coisas boas dadas a ele por Deus é para serem empregadas na salvação e satisfação do próximo. Deus o ensinou para que ele ensinasse de Deus para outros. Portanto, para envelhecer com sabedoria, devemos manter os olhos no futuro, nas próximas gerações que precisam conhecer e amar o Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele fala, né? Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cães. Versículo 18. Até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e as virtudes do teu poder. Olha que grande lição. O salmista, ponto 1, olhou para o presente e disse, versículos 1 e 2, em ti, Senhor, me regozijo hoje. Não permitas que eu seja envergonhado. 2, olhou para o passado e disse, só tu, Senhor, és minha esperança. Confio em ti, Senhor, desde a infância. E 3, olhou para o futuro e disse, eu, porém, continuarei a esperar em ti e te louvarei cada vez mais. Envelhece com sabedoria quem sabe olhar o futuro com fé na graça futura de Deus. Leia esse texto de 1 Pedro 1,13, vou deixar para você ler. Então, envelhece com sabedoria quem olha para o futuro com fé na graça futura de Deus. Davi termina esta oração com os olhos no propósito supremo da vida, adorar e servir ao Senhor com alegria, mencionando, anunciando, ensinando a todos em todas as gerações. Nós dissemos que o tempo passa para todos. A idade chega e as forças se vão. Nesse processo, alguns muitas vezes ficam amargurados, ressentidos e frustrados. Só não envelhece assim com a alma doente quem aprendeu a envelhecer com sabedoria, segundo a oração do idoso composta por Davi. Ponto 1. Tendo os olhos no presente, clamando a Deus. Ponto 2. Os olhos no passado, alimentando a fé na soberana providência de Deus.
recordando da fidelidade, da bondade, da graça, da proteção de Deus desde o nosso nascimento. Ponto 3. Os olhos no futuro. Viver crendo e proclamando para a salvação das próximas gerações. E 4. Os olhos no propósito da vida. Adorar e servir ao Senhor com alegria. Seja sobre nós a graça do Senhor, ensinando-nos a envelhecer com sabedoria, cheios de Jesus, cumprindo o que Paulo escreveu a respeito de nossa salvação ou do motivo, do propósito da nossa salvação. Ele morreu por todos, Jesus Cristo, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Que a gente aprenda a viver por Cristo, com Cristo e para Cristo.